Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Boas Novas de São Bernardo do Campo e amigos seguidores das nossas redes sociais. Hoje, 27 de dezembro de 2020, nosso último culto desse ano, um ano que com certeza podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Apesar de tantas dificuldades, tantos pesares, nós temos tido o sustento diário do nosso bom e amoroso Deus. Eu gostaria de ler nessa noite dois pequenos trechos da Palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 14. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3. Fala-nos sobre a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala-nos também sobre a sua vinda a esse mundo que nós celebramos durante esse período, o período de Natal. Nos diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra, o Verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3. Tendo Deus falado outrora de muitas maneiras, nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Dois textos extraordinários que nos mostram a grandiosidade de Deus. Quero destacar que no capítulo 1 de João, ele usa essa expressão, a glória como glória do unigênito vindo do Pai. Nós vamos usar essa palavra mais à frente no decorrer da nossa mensagem. O unigênito é aquele que tem a mesma essência do Pai. É aquele que é singular, é de exclusividade. É a mesma essência, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, Jesus, que é o Verbo, é a palavra, estava com Deus desde o princípio. E era, e é, e sempre será o verdadeiro Deus. Lá no texto de Hebreus nos diz que ele é a expressão exata do Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite possamos adorar, bendizer, glorificar esse eterno e poderoso Deus, Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro Deus. Vamos orar dedicando esse culto a Ele, Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Trino, no Pai, no Filho e nele próprio o Espírito Santo. Vamos orar. Ó Deus, nós entregamos esse culto ao Senhor. Recebe como um momento de serviço, de sacrifício, de adoração a Ti. Nós adoramos o Cristo ressurreto, aquele que estava no princípio, aquele que sempre esteve sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ó Deus, nós te dedicamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fala conosco nessa noite, através dos cânticos, através da tua mensagem, e que realmente possamos ser edificados através da palavra, dos irmãos e do teu Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus Cristo, a expressão exata do Deus Todo-Poderoso, que nós oramos. Amém,
Aleluia. Amém. Nós vamos cantar 2 cânticos de adoração ao nosso Deus. Aí onde quer que você esteja, solte a sua voz, levante a sua mão e glorifique a esse poderoso Deus que nos amou e que enviou o seu Filho Jesus e que está em nós agora pelo Espírito Santo de Deus. Vamos cantar, vamos adorar a esse poderoso Deus. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida Jesus, toda a glória somente a ti. 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 Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor.
nasceu nosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque ele próprio nos disse que quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus.
Deus, louvamos o teu nome, Senhor. Olha, nesse período do ano, período que nós celebramos o Natal e criamos aquele anseio pelo ano novo, nós, na semana passada, tivemos um culto maravilhoso com músicas natalinas e a mensagem falando sobre Jesus, o verdadeiro presente de Natal. Nessa noite eu quero ampliar esse assunto dizendo por que Jesus é o maior e o verdadeiro presente de Natal. Então vamos falar sobre a singularidade de Jesus Cristo. Gostaria de usar o texto de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9 e 10. E durante os tópicos da mensagem leremos outros versículos. O apóstolo João, ele escreve essa carta a novos convertidos, e essa carta é uma carta geral que foi para todas as igrejas. Ele fala aqui no capítulo 4, versículo 9 da sua primeira carta, diz assim o texto: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como substituição ou propiciação pelos nossos pecados. Esse texto de João, ele usa essas duas expressões. Deus manifestou o seu amor. Manifestou. Deus revelou. Deus trouxe até ao mundo o seu amor. E essa manifestação, essa dádiva, esse presente, é que ele enviou o seu Filho unigênito. Então a palavra manifestou, Deus se mostrou. Deus, ele se fez claro. Manifestou o seu amor para com a humanidade. E se manifestou ao enviar o seu Filho unigênito. E como nós falamos no início do nosso culto, unigênito quer dizer que é aquele que tem a mesma essência, é aquele que é único, é aquele que é singular. Temos aí algumas pessoas que fazem uma confusão sobre essa expressão, Jesus, o Filho de Deus, e Jesus, o Filho do homem. No Evangelho de João, Cristo é apresentado à humanidade como o grande eu sou, e é aquele que é o Filho de Deus, o Deus que deu o seu Filho único, unigênito, que tem a sua mesma essência, que é único e verdadeiro. E depois, no Lucas, ele vai falar do Filho do homem, e o Filho do homem mostrando a sua natureza. Mas aqui temos que destacar, queridos, que na singularidade de Cristo, e a singularidade de Cristo, ela tem vários aspectos, várias facetas. Nós vamos ver algumas nesse culto, nessa mensagem. E o primeiro aspecto da singularidade de Cristo é justamente isso. Cristo é da mesma essência do que o Pai e do que o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, quando Cristo diz que, olha, eu vou subir ao Pai, e é bom que eu vá, para que assim eu envie o Consolador, e esse Consolador ensinará vocês a verdade. Ali também, quando ele usa a palavra o Consolador, o Paráclito, aquele que veio para estar junto do ser humano, e na verdade é aquele que veio para estar dentro de nós, também tem a mesma essência. Por isso que nós cremos nesse Deus único em três pessoas.
A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Mas esse Deus triuno tem a mesma essência. Por isso que Jesus, ele é singular. E a essência de Cristo, ela se manifesta pela sua natureza ou pelos seus atributos. Cristo, ele é eterno. Ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é o grande eu sou. Ele é de eternidade a eternidade. Por isso que em Efésios capítulo 1, vai dizer que ele, antes da fundação do mundo, se ofereceu para ser a salvação da humanidade. Ele é todo-poderoso, assim como Deus é todo-poderoso, ele também é todo-poderoso, como vimos em Hebreus capítulo 1. Deus criou todas as coisas e preserva todas as coisas através de Cristo, que é a expressão exata desse Deus maravilhoso. Por quê? Porque ele é esse Deus unigênito, da mesma essência, da mesma singularidade. Deus, ele é também onipresente, ele é onisciente, ele é o Deus que se manifestou para trazer a revelação perfeita desse Deus maravilhoso. Cristo, ele é singular por causa da sua essência. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Que texto de exaltação, de glorificação, mas não há dúvida desse mistério. Deus se manifestou em corpo, mas ele foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre todas as nações, foi crido no mundo todo e foi recebido na glória no momento da sua ascensão, logo após os seus 40 dias, após a ressurreição dentre os mortos. A essência de Deus é essa essência que Deus é eterno, é imortal, é todo-poderoso, é onisciente, é onipresente, e ele foi recebido na glória. Mas um outro aspecto também dessa singularidade de Cristo foi o seu nascimento. O nascimento de Cristo, que nós celebramos nessa época, nesse tempo do Natal, Cristo, ele nasceu, como nós vemos aqui no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso, o Senhor mesmo dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O nascimento de Cristo que nós celebramos durante essa semana, ele que, sendo Deus, se tornou um feto no útero da Maria, e ela que era, como diz esse texto, a virgem ficará grávida. Ela, Maria, sendo noiva de José, não tendo relacionamentos sexuais algum até aquele momento, ela foi achada grávida. E o texto de Mateus e de Lucas diz que ela foi achada grávida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ela então concebeu, ali houve a concepção e durante 9 meses a gestação, e ela deu à luz a um filho. E esse filho, esse nascimento totalmente diferenciado. Porque como seria possível a virgem
conceber só. Hoje nós temos aí a fecundação de vítreo ou a fecundação de maneira da ciência, mas há a necessidade do óvulo da mulher e a necessidade do espermatozoide masculino para haver a concepção. Aqui não, houve um milagre, houve ali a concepção no ventre da Maria, pelo Espírito Santo, a pessoa de Cristo, e ele veio nascer após esses 9 meses, onde não havia lugar para ele na hotelaria, na hospedaria, em nenhuma casa, e ele ali então foi concebido no lugar dos animais, para o repouso dos animais, e foi colocado ali numa manjedoura, um local para pôr alimento para os animais, e ele foi concebido. Mas então nós vemos que o nascimento de Cristo, ele foi 100% humano e 100% divino. Como nós vemos aí em 1 Timóteo capítulo 3, um grande mistério. Deus foi manifestado em carne. Deus foi manifestado em um corpo, o corpo daquele bebê Jesus Cristo. Então a singularidade de Cristo tem é uma essência divina. A singularidade de Cristo por causa do seu nascimento virginal. Um nascimento onde a Virgem Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. E ela então deu à luz a esse Deus maravilhoso, o Emanuel, o Deus conosco. A singularidade de Cristo também tem o aspecto da sua missão. Ninguém jamais teve a missão como Cristo. Nós temos essa missão onde ele repassou a missão para nós, mas essa missão que ele teve é uma missão cabal, uma missão que somente ele poderia cumprir. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Essa foi a grande missão de Jesus ao nascer naquele bebê, ao viver sem pecado e depois morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e ser levado ao céu e ser, como nós vimos ali, glorificado na glória da majestade à direita do Deus Pai. Jesus, ele foi concebido 100% humano e 100% Deus e conviveu com essas duas naturezas durante toda a sua vida terrena, porque ele tinha uma missão única e exclusiva. Ele veio buscar e ele veio salvar aquilo que havia se perdido. E o que havia se perdido foi a humanidade. Deus fez Adão à sua imagem e semelhança. Deus deu a mulher da costela de Adão e ali deu aquela grande ordem: crescei, multiplicai, enchei a terra. E nós já estudamos isso aqui na nossa igreja, que ele deveria então resplandecer, espalhar e espalhar a glória de Deus em toda a terra. E o homem não conseguiu cumprir essa sua missão de espelhar e espalhar a glória de Deus entre todo o mundo. Por causa da desobediência, do pecado, da rebelião, o homem se perdeu. E não somente o homem, Adão e Eva, mas a humanidade se perdeu, conforme diz Romanos capítulo 5. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, e todos os homens passaram então a serem pecadores e a morrerem, e foi decretado ao homem
está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E o texto de Romanos diz, por isso que todos pecaram, porque a morte passou para todos os seres humanos. E dessa maneira nós podemos entender que todos os seres humanos, toda a humanidade se perdeu. Conforme diz Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. E houve a necessidade de Cristo, o Deus eterno, se fazer homem no bebê, ali, primeiro como um feto no ventre da Maria, depois como um bebê, e depois como um menino, um adulto, um ser humano. E ele então pagou o preço pela sua morte, trazendo salvação a todo aquele que nele crê. Cristo é singular, amados, não somente por causa da sua essência, não somente por a forma do seu nascimento, mas também por sua missão, a missão que ele veio salvar a humanidade. E a singularidade de Cristo, que é o maior presente que o ser humano pode receber, é por causa dos seus ensinos. Ele teve essa missão de salvar a humanidade, mas essa missão de salvar a humanidade passa, queridos, pela a pregação do Evangelho e o ensino daquilo que ele desejava que o ser humano vivesse e cumprisse. Cristo começa então a ensinar. A Bíblia nos fala nos Evangelhos que quando ele se tornou um adulto, ele foi à sinagoga como um bom judeu e começou a ensinar. E nós vemos que a primeira vez que ele vai ensinar na sinagoga, ele pega o rolo do profeta Isaías e diz ali que ele começa que o Espírito de Deus estava sobre ele e que ele foi ungido para ensinar, para pregar e para trazer cura à humanidade. Cura física e cura espiritual. A cura espiritual, como nós vimos no texto anterior, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio trazer salvação. E para que ele trouxesse a salvação, passa por esse processo da pregação e do ensino da vontade de Deus. E ele começa então a ensinar sobre o cumprimento das profecias na pessoa dele. Ele começa a revelar que o Antigo Testamento se cumpre na pessoa dele. Ele começa a ensinar que ele é o enviado de Deus, que ele é a expressão exata de Deus, que ele é o caminho para o Pai, dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele começa a ensinar sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele então traz aquele grande ensinamento que é a essência da mensagem de Deus, que está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão do Monte, que a essência está ali, é o amor a Deus e ao próximo. E o mais interessante, queridos, é que no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22, aqueles que ouviam a Jesus, aqueles que ouviam os ensinamentos de Cristo, se curvaram à autoridade dele e do ensino dele. Lá nos diz assim, todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Por quê? Porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Na época em que Cristo viveu como ser humano nessa terra, e até no momento antes da sua vinda, era muito comum haver os grandes mestres. Havia dois tipos de grandes mestres. Havia os mestres filosóficos, e que
aglomerava várias pessoas ao redor desses mestres que também eram chamados de discípulos. E nós vemos isso aí na história da filosofia. E havia também os mestres das religiões. E havia os mestres da religião judaica. O povo que estava ali na Palestina na época de Cristo estavam acostumados a ouvir os ensinamentos, tanto filosóficos, porque estavam debaixo do Império Romano, dentro da cultura grega. E eles estavam acostumados a ouvir os grandes mestres da filosofia grega e romana. E eles estavam acostumados a ouvir os grandes mestres da lei judaica. Mas o texto de Marcos nos diz claramente, todos, o texto está bem claro em Marcos capítulo 1, versículo 22, todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Não era apenas alguns, não era a maioria, mas o texto é categórico e a Bíblia é inerrante, e ela é suficiente, e ela é divina, e diz aqui bem claro, todos ficavam maravilhados com o ensino de Cristo, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas da lei. E nós, queridos, até o dia de hoje, nós nos maravilhamos com os ensinos de Cristo que estão revelados na palavra de Deus. Nós ficamos como que boquiabertos, nós ficamos como que com a nossa mente, a nossa percepção capturadas com os grandes ensinamentos de Cristo, porque ele realmente ensina ainda hoje com autoridade. E essa autoridade para nós está revelada na palavra de Deus e no Espírito de Deus que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Cristo é singular também por causa das suas ações. E aqui nas ações de Cristo eu quero destacar os seus milagres. Cristo operou vários milagres. Se você quer ter a sua fé renovada, meu amado irmão, você que nos ouve pelas redes sociais, leia os livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está repleto de sinais, de milagres. E no evangelho de João diz que aqueles milagres, que ele destaca 7, mas que aqueles milagres foram escritos para comprovar que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus. E os milagres de Cristo relatados nos evangelhos servem para nos fortalecer a fé. Nós que muitas vezes estamos necessitados de um milagre, de uma motivação, nós podemos ter a nossa fé renovada através da leitura dos milagres de Cristo relatados nos evangelhos. E não somente isso, nós podemos e com certeza experimentamos milagres de Cristo na atualidade. E eu tenho certeza que você está dizendo amém aí no seu coração ou aí de viva voz. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e ele faz milagres em nossas vidas. Um outro aspecto das suas ações que eu quero destacar é a sua morte. Cristo morreu, foi uma ação na história, foi no momento da história sobre Pôncio Pilatos, debaixo ali do sumo sacerdote Caifás. É um momento histórico. Ele morreu. E ele morreu, na verdade, o texto diz que ele entregou a sua vida por nós. Era comum os romanos crucificarem bandidos, especialmente aqueles que se rebelavam contra
o Império Romano. E eles crucificavam nas grandes avenidas ou em montes, para que ficassem ali os crucificados à amostra, evidentes a várias pessoas que passavam, ou por aquelas estradas romanas, ou quando viam na montanha, naqueles montes, os crucificados. E serviu então de exemplo. Era comum os crucificados ficarem horas, dias. Há relatos históricos que alguns ficaram até semanas, porque nas estradas as pessoas davam água, davam alimento para os crucificados. E no relato bíblico diz que Jesus entregou o seu espírito a Deus. E ele diz: está consumado, está consumado. Ele entregou seu espírito ao Deus como sacrifício para a substituição do nosso pecado. O centurião romano, o líder daquela tropa romana, ficou surpreso pela morte de Cristo. Ele foi lá e mandou quebrar as pernas dos outros salteadores que estavam ao lado de Cristo. E quando alguém foi fazer isso no corpo de Cristo, para que se cumprisse a profecia também, eles notaram que Cristo já estava morto, e então não quebraram as suas pernas, e ele foi apenas transpassado, e ali foi conferido que Cristo já havia entregado o seu corpo como sacrifício ao Pai. A sua morte foi uma morte singular, porque essa morte pagou o pecado da humanidade. Também podemos destacar a sua ação da sua ressurreição. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele apareceu para os seus discípulos, comeu com os seus discípulos, foi tocado pelos seus discípulos. Ele continuou durante 40 dias ensinando-os e preparando-os para a missão de ir e pregar o evangelho em todos os povos. E essa está aqui a diferenciação da nossa missão. Cristo tem uma missão única. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a nossa missão não é de ir e buscar e salvar. A nossa missão é de ir e pregar o evangelho e fazer discípulos de todos os povos. Jesus, após ter ressuscitado, ele diz: toda autoridade é me dada no céu e na terra. Ide, portanto, façam discípulos entre todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu, Cristo, vos ensinei. E ele nos dá a grande promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu gostaria de dizer, encerrar aqui, que Jesus é singular por sua marca. Ele marcou a história. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo exato, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Cristo, ele marca nossas vidas, a nossa história pessoal, quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Ele marca a nossa vida, ele transforma a nossa vida, ele nos dá uma nova vida, uma nova esperança, a viva esperança da volta dele para buscar a igreja. Mas Cristo não somente marca a nossa vida, ele marcou a história. Todos os anos, quando gira o calendário, quando nós viramos o ano, nós podemos usar aquelas abreviaturas: antes de Cristo, depois de Cristo, ou
Anno Domini, o ano do Senhor Jesus Cristo. Essas três abreviaturas, AC, DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Ou AD, ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no ano 2020, ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou nós estamos antes de Cristo ou depois de Cristo. Estamos no ano 2020, depois de Cristo. Ele marcou a história. E ele continuará marcando essa história para todo sempre. Passará os céus e a terra, mas a verdade do Evangelho jamais passará. Cristo é o maior presente que podemos receber por causa da sua singularidade. Ele tem a mesma essência com o Pai e com o Espírito Santo. Ele tem um nascimento totalmente diferenciado de todo e qualquer ser humano. O nascimento de Cristo foi um milagre de Deus pelo Espírito Santo no ventre da mulher. Ele é o maior presente porque ele teve uma missão singular. Ele veio buscar e salvar a humanidade que se havia perdido. Os ensinos de Cristo é totalmente singular, porque ele ensina as verdades do Evangelho, do Velho Testamento, que se cumpriram na pessoa dele. Ele cumpriu as profecias do Velho Testamento. E ele ensina o caminho ao Pai através do amor a Deus e através do amor ao nosso próximo. Ele é o maior presente pelas ações que ele fez, os seus milagres, que foi performado no passado e continua sendo feito hoje e sempre será feito enquanto houver a humanidade. Pela sua obra na cruz do Calvário, porque foi um sacrifício substitutivo, ele tomou o nosso lugar lá na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia e voltará muito breve para nos buscar. E ele é esse maior presente porque ele marcou a história. E quando ele marcou a história, nós acreditamos nele, ele também marcou as nossas vidas. Como diz Paulo, eu trago em mim as marcas de Cristo. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos ouve pelas redes sociais, o que nós podemos fazer em resposta a esse grande presente e essa grande singularidade de Cristo? Eu sugeriria 3 ações ou 3 aplicações para nós. Primeiro, nós precisamos aceitar verdadeiramente a Cristo como Salvador, mas também como Senhor. Ele é o Salvador, morreu, pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou, está vivo. Mas precisamos também aceitá-lo como Senhor, o dono, aquele que irá dirigir as nossas vidas através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Precisamos agradecer a cada dia. Temos ainda esse tempo, o tempo do Natal, temos esse tempo até o final do ano, mas temos o tempo todos os dias de 2021, todos os dias de nossas vidas, tenhamos corações agradecidos. E não somente corações, mas que tenhamos vidas gratas a Deus, não somente de palavras, mas de ações, amando a Ele e amando ao próximo. E que possamos também divulgar, aceitar, agradecer e divulgar essa singularidade de Cristo Jesus. Ele teve essa missão singular. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele nos dá uma outra missão.
de fazer discípulos de todos os povos e ensinar tudo aquilo que ele nos ensinou. E essa é a nossa missão, de divulgar essa singularidade de Cristo. Só ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos ser divulgadores, embaixadores de Cristo, pregando essa mensagem extraordinária, que ele é a expressão exata do Deus Todo-Poderoso. E assim, meu amado, querido, eu quero incentivar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para orar agradecendo a Deus por Cristo. E, se você tem esse desejo também de se comprometer a ser cada dia mais grato a Deus e ser um divulgador da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse culto de adoração a Ti nesse período do Natal. Obrigado por cada um que está participando desse culto. Ó Deus, nós já aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Mas queremos renovar, ó Deus, o nosso compromisso de que o Senhor é o nosso Deus e é o nosso Senhor, aquele que manda, aquele que dirige, aquele que orienta nossas vidas. E, ó Deus, nós queremos nos comprometer nessa noite, que nós queremos ser mais grato a Ti, como diz aquele cântico, aquele hino: mais grato a Ti, mais consagrado a Ti, eu quero ser Senhor. E queremos também nos comprometer que desejamos ser divulgadores, promotores, pregadores da singularidade de Cristo. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele ensinou e aquilo que Ele promete para a humanidade. Usa as nossas vidas, ó Cristo, como divulgadores da Tua pessoa e da Tua obra. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Olha, queridos, eu quero manifestar a minha gratidão por a sua vida, pela vida de cada membro, de cada família ligada à nossa igreja, por cada seguidores das redes sociais. Eu quero agradecer porque durante esse ano vocês seguraram as cordas, vocês foram verdadeiros suportes ao ministério da nossa igreja. Eu quero louvar e engrandecer o Teu santo nome. E eu quero desafiar você que 2021 sejamos próximos e parceiros na propagação do Evangelho, no sustento da obra de Deus e da obra de Deus através da Igreja Batista Boas Novas de São Bernardo do Campo. Olha, durante os próximos 2 domingos, dia 3, dia 10 de janeiro, nós teremos os cultos através das redes sociais. Estamos observando aí os movimentos das autoridades e nós vamos a cada semana, nós vamos informar se o nosso culto será presencial ou virtual. Já temos essa certeza que dia 3 e dia 10 de janeiro o culto será apenas através das redes sociais. Estamos orando, estamos observando as autoridades, estamos conversando com a liderança para que possamos fazer aquilo que for melhor para a nossa comunidade e para a propagação do Evangelho. Continue orando por nós, pela igreja, pela população de São Bernardo, do Brasil e do mundo. Que Deus nos guarde e nos proteja de todo o mal. Agora que o amor do Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, o Deus unigênito do Pai, e que a presença e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e com toda a família de Deus,
hoje e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa passagem de 2020 para 2021. Um bom feriadão. Que Deus te abençoe e que possamos nos rever no dia 3 de janeiro com o primeiro culto ao nosso Deus de 2021, um culto através das redes sociais. Forte abraço a todos vocês, felicitações da minha família, a todos na graça, na paz de Jesus, no amor de Deus Pai e na presença do Espírito Santo. Amém e amém.